Como é maravilhoso podermos desfrutar desse tempo juntos, louvando ao Senhor, desfrutar da comunhão, podermos ouvir também da Sua palavra. Amém? Meus irmãos, nessa manhã, nós temos a alegria de receber em nossa comunidade de fé, em nossa igreja, os nossos irmãos da Jocum de Brasília. É isso? Eu gostaria de chamá-los aqui à frente. Eles estão no período prático, da escola. Gostaria de apresentá-los. Podem? Como vocês... Pode subir. Assim o pessoal vê melhor vocês. O pessoal vai se apresentar. Bom dia, igreja. Pai do Senhor. Meu nome é Abner, estou fazendo treinamento da Jocum e sou da Venezuela. Bom dia, meu nome é Daniele, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e estou fazendo treinamento também da ETED, da Jocum. Bom dia, irmãos, meu nome é Adassa, eu sou de Brasília e eu também estou fazendo esse treinamento da Jocum. Bom dia, eu sou o João Guilherme, tenho 19 anos, sou brasiliense e também estou fazendo a escola de treinamento e discipulado da Jocum. Bom dia, meu nome é Jeane, eu não sou de Brasília, mas eu moro em Brasília, eu sou de Belém do Pará, eu sou missionária em tempo integral há 8 anos pela Jocum, e eu estava conversando ali com o pastor mais cedo, ele estava me mostrando quantos jocumeiros tem aqui que são apoiados pela igreja, né? A gente fica muito feliz de saber que tem uma igreja tão jocumeira aqui em Passo Fundo. Aí eu gostaria de perguntar, todo mundo aqui sabe o que é a Jocum? Quem não sabe o que é a Jocum? Quem não sabe? Temos uma pessoa, temos 2 pessoas. Bom, a Jocum, como foi dito aqui, nós trabalhamos com treinamentos. A Jocum é um movimento missionário que é interdenominacional. É por isso que nós não somos da mesma igreja. Nós somos todos cristãos de igrejas distintas, mas estamos todos reunidos nesse momento na base em Brasília. Chama-se Jocum 360. Então, a Jocum trabalha com treinamento, com evangelismo e com justiça e transformação. Então, dentro de treinamentos, nós treinamos jovens e adultos para enviá-los, seja para fazer evangelismo no meio dos povos, seja para ser influentes naquilo que chamamos de esferas de influência, né? Para ser alguém que vai atuar na área do governo, das artes, dos esportes, da educação e assim por diante. Nós também trabalhamos com impactos evangelísticos, então, impacto de Romaria, impacto de Barretos, que acontece lá no Centro-Oeste, vai ter o de Parintins, que acontece em Manaus, então a Jocum leva uma equipe para fazer evangelismo durante esses grandes eventos culturais e religiosos que existem no Brasil. E a gente também trabalha com justiça e transformação, ou seja, a gente trabalha com pessoas em situação de vulnerabilidade. Jocum Recife, por exemplo, lá em Camaragibe, né, região metropolitana de Pernambuco, de Recife, em Pernambuco, eles têm 2 orfanatos, um de meninas e um para meninos. E há muitos anos esse orfanato existe e tem ajudado muitas crianças que ficaram órfãos, né, por qualquer que seja o motivo. Então, dentro da Jocum, você encontra uma gama de atividades, de projetos, e nesse momento os meninos estão passando pelo treinamento que é o nosso principal treinamento, que é a ETED, né? Que na Jocum a gente gosta muito de sigla, né? ETED significa Escola de Treinamento e Discipulado. Então, eles passaram 3 meses conosco na nossa base missionária, tendo aulas, participando de atividades, fazendo evangelismos, convivendo com a comunidade, e agora eles estão num tempo que a gente chama de prático. Eles estão em viagem já há 4, 5 semanas, na verdade, passaram por Minas Gerais, estão agora aqui no Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e daqui o intuito é seguir para a fronteira com o Uruguai ou ir até Porto Alegre e depois retorna para Minas Gerais e aí, por fim, encerra e cada um retorna para a sua casa. Então, hoje, a convite do pastor, que também já é um jocumeiro, né? Já passou pela Jocum também, nós viemos hoje aqui participar desse culto com vocês. E aí eu gostaria, né, de aproveitar lá atrás, a gente tem alguns imãs de geladeira personalizados, a gente tem algumas coisas artesanais. Se você quiser contribuir para que essa viagem continue acontecendo, você pode adquirir esse imã de geladeira ou algo
artesanal pelo valor que você quiser, não tem preço, né? Então, é uma oferta de coração, tá bom? Então, muito obrigado mesmo pela oportunidade. Alegria, que bênção poder recebê-los e que Deus os abençoe e os use continuamente na missão que Ele tem chamado vocês. Amém? Obrigado. Agora eu quero chamar as crianças aqui à frente. Agora sim, Mateus. E as crianças, a Pro Rafa. Você desse lado hoje, filho? Opa! Tem mais crianças? Ah, então, tá bom. Não, pode deixar eles comendo, né? E aí depois eles vão pro cultinho, ok? Meus irmãos, estendam suas mãos para cá, vamos orar pelos pequenos. Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome, te louvamos pela vida de cada um dos pequeninos que aqui estão, dessa comunidade, sabemos que delas é o reino dos céus. E nós queremos te pedir que esse tempo onde elas ouvirão da Tua palavra, que essa palavra, o Seu Espírito coloque no coração delas e frutifique na vida delas, Senhor. Abençoa a Pro Rafa, cuida deles, é o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Todos bem? Nesse verãozinho de quase dezembro, né? Que bênção, veio um verão um pouquinho tardio, mas chegou. Meus irmãos, apenas para situá-los, nós estamos em uma série de mensagens chamada Em Reforma. Estamos vendo os pilares da fé. Né? Mês passado nós celebramos 508 anos de reforma e nós, como uma igreja oriunda da reforma, uma igreja reformada, falamos sobre alguns pontos que são inegociáveis à fé cristã. E nas últimas semanas, nós falamos acerca dos 5 solas, ou dos 5 somentes. Vocês lembram quais eram? Sola Escritura, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia e Soli Deo Gloria. Nós vimos esses 5 somentes. E depois nós decidimos expandir um pouquinho mais a série com mais 2 mensagens apenas, mas um pouco mais práticas. E pensando no assunto de reforma, hoje nós vamos falar sobre o tema Reformando o Casamento, a reforma no casamento, ok? Lembrando, já um parênteses, reforma não é troca, ok? Isso é sempre bom deixar isso claro. Eu sei que o texto que nós iremos meditar nessa manhã, alguns irmãos já ouviram essa exposição, aqueles que no mês de setembro estiveram com a gente no no encontro de casais lá em Carazinho, é o mesmo texto que nós iremos meditar hoje, né? E aí talvez alguém pense, mas de novo? O reverendo Hernandes Dias Lopes diz que um sermão começa a ficar bom depois de inúmeras vezes pregado. Então eu espero que esse sermão tenha ficado um pouquinho melhor, ok? Mas para nós entrarmos na mensagem, eu quero outra vez lhe convidar, meu irmão, minha irmã, para nós orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome. Te louvamos por cada momento aqui que estamos vivendo, que estamos desfrutando, Senhor, da Tua bondade e da Tua graça para conosco. Agora nós queremos poder ouvir da Sua palavra e que todos nós sejamos edificados por ela. Esse é o nosso desejo, que possamos ouvir a Sua voz na dependência do Seu Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu sei que quando nós olhamos para a reforma protestante, nós logo pensamos no impacto teológico que ela teve. E de fato, alguns nomes nos vêm à mente, nomes como Lutero, Zwinglio, Calvino, Martin Bucer, Philippe Melanchthon, entre diversos homens. E de fato, as suas contribuições foram gigantescas para a história da igreja. Entretanto, um tempo antes de morrer, Lutero diz à primeira dama da reforma, sua esposa, ele diz o seguinte, está projetado aqui também: acredito
que Deus tenha usado a minha vida para mudar a história da igreja. Mas eu não poderia ter feito nada sem você. Se um dia escreverem a história da reforma, espero e oro para que o seu nome apareça junto ao meu. Catarina Vambora, a esposa de Lutero, não escreveu teses, mas a sua vida piedosa mostrou que a reforma não aconteceu apenas nos púlpitos, apenas na academia, mas também no lar, no serviço, na fidelidade, na devoção. Meus irmãos, mais do que nunca, a visão do casamento precisa ser reformada. Isso se dá porque quando nós olhamos para a realidade do casamento, em nossos dias, nós temos visto uma clara distorção do que é casamento. Infelizmente, a sociedade tem banalizado o casamento. Se fizermos uma leitura dos nossos dias, nós poderíamos dizer que vivemos em uma sociedade que é marcada pelo consumismo. E não pensem que o casamento também não é afetado por isso. Para muitos, o valor do casamento está em quanto ele pode me satisfazer. Nessa lógica, as pessoas já entram no casamento pensando, eu fico aqui, enquanto isso me traz felicidade, prazer, segurança e realização. Então, no momento em que eu não sou mais satisfeito, eu simplesmente digo, eu acho que nós não somos mais compatíveis. O casamento virou algo descartável. E isso é aplaudido. Recentemente nós vimos famosos, não é mesmo? Não preciso citar, mas tem 2 casais aí bem famosos, que a gente abria a internet, volta e meia via, onde estavam celebrando o amor, mas que amor? Obrigado, Evandro. Obrigado. Claramente o casamento tem sido baseado em relações de consumo. Se tornou algo meramente descartável. A aliança feita no casamento tem sido facilmente quebrada. Há muitos também que entram no casamento com uma expectativa elevada demais, sem lembrar que está casando com um pecador. Outros já entram pensando em sair. Diante de tudo isso, a questão que nós devemos levantar é: e nós cristãos? Como devemos viver um casamento que glorifique o Senhor? Como, aos casais, como podemos viver melhor a vida a 2? E nessa manhã eu quero meditar com vocês em um texto muito conhecido. E eu sei que esse texto, quando nós olhamos para ele, nós temos essa família, por exemplo. Você já vai entender o que eu estou dizendo. A minha reflexão consiste em olharmos para uma família das Escrituras, que é, sem dúvida, muito conhecida. E com seus erros, eu gostaria de fazer algumas aplicações de como podemos e devemos viver um casamento para a glória de Deus. Mas talvez os solteiros pensem, mas isso não é para mim. Eu já digo aos solteiros que sonham com o casamento, já podem ir aprendendo o que não fazer com essa família que veremos. E aos que decidiram permanecer solteiros, que também possam aprender para instruir aqueles que estão perto de você. Amém? Meus irmãos, nós não vamos fazer a leitura corrida do texto, mas eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Gênesis, capítulo de número 27. E eu quero lhe convidar a permanecer com a sua Bíblia aberta. Na medida em que nós vamos narrando a história, vocês vão acompanhando também o texto. Todos acharam? Gênesis 27. Você conhece essa história? É a história famosa de Isaac e Rebeca. E 2 de seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Sem dúvida, é uma família bastante conhecida. Só que nesse capítulo, especialmente,
nós nos depararemos com inúmeros problemas de família. Eu não tenho dúvidas que, se fosse nos dias de hoje, eles participariam daquele programa Casos de Família. Não sei se ainda existe. Acompanhe comigo. Os versículos 1 a 4. Nós vemos que Isaac já está bem velho e cego. E por conta disso, sem saber o dia da sua morte, ele chama o seu filho Esaú, seu filho mais velho, e diz a ele pegar os seus apetrechos e ir ao campo para caçar. Depois disso, ele deveria preparar uma comida saborosa para Isaac. Então, Isaac o abençoaria. Esse é o desejo de Isaac. Abençoar o seu filho mais velho. Só que há problemas aqui. Que problemas são esses? Um deles é que Isaac sabe que Esaú havia vendido a primogenitura a Jacó. Ou seja, o seu direito de irmão mais velho. E ainda, conforme o capítulo 25, se voltarmos um pouco, nós veremos que Isaac sabe que Deus havia prometido a bênção espiritual a quem? A Jacó. Não foi a Esaú. Mas mesmo sabendo disso, Isaac quer abençoar Esaú. E observem que Isaac prepara uma festa. Vai ter festa agora. Só que Isaac não comunica a ninguém. É uma festa particular. Ele não fala nada a não ser para Esaú. E a pergunta é, será que ninguém ficou sabendo? Será mesmo? Veja comigo o versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. O que acontece então? Esaú sai para caçar. Rebeca fala com seu filho Jacó e pede para que ele vá até o rebanho e leve 2 cabritos para que ela pudesse preparar uma comida saborosa. E depois disso, você, Jacó, você leve essa comida saborosa a seu pai Isaque, para que ele o abençoe antes de morrer. Jacó tem um certo medo. Ele diz, mas meu irmão é mais peludo e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo. E ao invés de bênção, trarei sobre mim maldição. O que é que a sua mãe responde? Versículo 13. Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. Quantas coisas você observou aqui? Quantos problemas você observou aqui? Acredito que nós podemos observar ao menos 3 coisas. Primeira delas, eu não sei se você tinha reparado, mas não há diálogo nessa casa entre marido e mulher. Isaac e Rebeca não conversam entre eles. Algumas pesquisas têm mostrado que a falta de diálogo tem sido um dos principais problemas do casamento. As pessoas parecem não saber conversar mais. Há casais que preferem se abrir com terceiros. A falta de diálogo tem levado muitos casais a se tornarem estranhos dentro da própria casa. Às vezes, situações relativamente fáceis acabam ganhando uma proporção enorme porque marido e mulher simplesmente não conversam. Como anda o diálogo no relacionamento de vocês? Vocês têm conversado? Ou estão com problemas pela falta de diálogo? As conversas têm sido normalmente rasas e superficiais? Pode ser que eu esteja falando nessa manhã a casais que estão vivendo exatamente isso. Na casa não há mais diálogo e quando tentam conversar, brigam. E por conta disso estão simplesmente vivendo, levando a vida. Vamos ver o que vai dar.
Bom, não é isso que Deus tem para o seu casamento. Entenda o porquê. Desde o início da criação, Deus desenhou o casamento como uma união única e especial entre homem e mulher. E essa união envolve mais do que apenas uma conexão física. Ela inclui também uma conexão emocional e espiritual. E de que maneira isso pode ser fortalecido? Comunicação. Por isso que o diálogo é um dos pilares fundamentais em qualquer relacionamento, especialmente no casamento. E a ausência desse diálogo pode gerar mal-entendidos, descontentamentos, crises no lar. Ok. Então a grande pergunta que fazemos é: como exercitamos um bom diálogo em nosso casamento? Eu não tenho dúvidas que a melhor maneira é olharmos para a palavra de Deus. Ela nos dá conselhos sobre isso. Em Tiago 1,19 nós somos instruídos: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Essa passagem nos mostra que muitas vezes o problema não está apenas em falar, mas em como ouvimos o outro. Você tem ouvido o seu cônjuge com atenção? Ou será que você está mais focado em responder rapidamente para ganhar uma discussão? Ou quem sabe você está ouvindo ele já pensando nos seus argumentos para vencer? Ou talvez você já perdeu o interesse de ouvir ele. Para que exista um bom diálogo no casamento, homem e mulher, nós precisamos saber falar, mas também ouvir. E além disso, toda e qualquer conversa, ela deve ser regida pelo amor. Porque o amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Essas características devem estar presentes também em nossa maneira de nos comunicarmos com o nosso cônjuge. Aliás, essas características devem ser a maneira que toda e qualquer conversa deve ser regida. Quer seja com o cônjuge, com os filhos, com o patrão, com os empregados, com todos. Reflitam nisso e se perguntem: essa é uma área que precisa ser reformada em nosso casamento? Há algumas mudanças práticas que podem fazer diferença no seu dia a dia. Uma delas é: reserve um tempo para conversarem. Eu sei que no meio da correria da vida, do dia a dia, muitos negligenciam esse tempo. Mas é um investimento. Tenham um tempo de conversa sem distrações. Falem e ouçam um ao outro. Não negociem isso. Desfrutem da vida a dois. Final de tarde, preparem o café, o chimarrão, o horário que for melhor. Mas invista em boas conversas. Outra coisa que nós vemos nesse texto, que podemos observar no nosso texto é: primeira, falta de diálogo. Segunda, divisão. Como assim? Vocês observaram que na casa de Isaac e Rebeca, além de faltar diálogo, há também essa divisão. Ok, mas onde que isso ocorre? Você notou que cada um tem um filho preferido? Isaac prefere Esaú e quer o abençoar. Rebeca prefere Jacó e quer o abençoar. Onde estão divididos nessa família? Onde está a divisão? Eles estão divididos porque cada um quer tomar a decisão do seu jeito. Percebam, a falta de diálogo poderá ou levará a uma divisão. Casais que não conversam também não tomam decisões juntos. É uma família. Mas nesta família, cada um puxa para um lado. Não há unidade. Entendam que quando cada um vive puxando para um lado, quer seja nas escolhas financeiras, nas decisões sobre a educação dos filhos e assim por diante, estão semeando divisão. É claro que nem sempre irão concordar,
Mas muitos fazem uma competição. Se não for do meu jeito, eu me emburro e acabou, não pode ser de outra maneira. Isso levou divisão àquela casa. Outra característica da divisão que encontramos aqui no texto é a mentira. Rebeca ensina Jacó a mentir. Jacó mente para o próprio pai. O lar que era para ser um ambiente seguro, se transforma em um ambiente de engano. Você pode ver isso nos versículos 14 a 24. Nós não vamos fazer a leitura de todos eles, mas somente nesses versículos nós encontramos 3 mentiras. Primeira, versículo 19. Jacó se apresenta a Isaac e diz que é Esaú, o filho mais velho. Segunda mentira. Isaac fala da caça Isaac fala da caça, mas como Jacó havia encontrado tão depressa. Meu filho, você encontrou tão depressa essa caça? O que Jacó responde? Versículo 20. Segunda mentira. O Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Segunda mentira. Terceira, quando Jacó é questionado outra vez por seu pai, outra vez ele afirma que é Esaú. Versículo 24. Há lares onde a mentira tem tomado conta. Ah, mas é só uma mentirinha. Você está destruindo o seu lar a fazer isso. Você sabe quem é o pai da mentira. Ah, mas é inofensivo. Eu apenas escondo do meu marido as compras da Shopee. O marido esconde o quanto ganha. E por aí vai, mentiras, mentiras e mentiras. Não é possível ter um casamento estruturado quando os alicerces são formados por divisão e mentira. Terceira coisa que nós vemos nessa família se chama incredulidade. Desde o começo, Deus havia dito que ia abençoar quem? Jacó. Mas Isaac tenta contornar a vontade de Deus. E ele quer abençoar Esaú. Talvez por pensar que Esaú fosse melhor do que Jacó. Mas há também o outro lado da incredulidade. E esse lado é o lado onde nós tentamos usar meios pecaminosos para alcançar os fins que Deus apontou. É o que Rebeca faz aqui no texto. Ela sabe o que Deus havia dito. Mas diante da situação, parece que o seu marido vai estragar a promessa de Deus. E por isso ela tenta salvar a promessa de Deus. Ela quer dar um jeitinho para ajudar Deus. Há muitos lares que estão tomados de incredulidade, porque decidiram não mais confiar em Deus. Mas meu irmão, minha irmã, saiba de algo, você pode confiar no seu Deus. Ele prometeu, pode e vai cuidar de cada uma das suas necessidades. Confie no seu Deus. Mas isso é algo que Rebeca não faz aqui. Sabe qual é o caminho da incredulidade no casamento? É quando vivemos como se tudo dependesse de nós. Observe uma coisa, que Isaac não vai dar a bênção generosamente. Ela precisa ser conquistada. É por isso que Esaú sai para caçar, Rebeca vai preparar uma refeição e Jacó vai até o pai para enganar. Perceba que todos aqui estão competindo. Todos dependem do próprio desempenho. Todos. É como muitos vivem dentro de casa. O amor não é, como de 1 Coríntios 13, livre de interesse. Não é generoso na direção do cônjuge e dos filhos. E então eles precisam fazer algo para conquistar. Por vezes vivemos assim. Porque o nosso coração está tomado de incredulidade. Nós duvidamos do cuidado de Deus.
A incredulidade é perigosa porque ela nos leva a desconfiar do caráter de Deus. Ela nos faz pensar, se eu não fizer, Deus não fará. Como isso se manifesta no casamento? Casais não oram mais juntos. Casais não oram mais para tomar decisões. Casais não buscam a direção de Deus por meio da sua palavra. Ao invés de buscarem ao Senhor, eles tentam resolver as coisas do seu jeito e não querem ouvir o que Deus tem a dizer a respeito. É assim que anda o seu casamento? Vocês têm tentado resolver as coisas na força do seu braço? Não vai resolver. O seu casamento depende de Deus. Faça de Deus o centro do seu casamento, da sua família, da sua vida. Meus irmãos, percebam que a história de Isaac e Rebeca, por falta de diálogo, por divisão, mentira, incredulidade, as consequências vão ser devastadoras. Não pense que é possível plantarmos e não colhermos. Ah, mas eles estão lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, estão. Mas eles não estão lá pelos seus méritos. Eles não estão lá porque eram bons. Isaac e Rebeca não eram incrédulos. É família da aliança. É povo de Deus. Mas percebam que eles também pisaram na bola. Quais foram as consequências? Divisão e mais divisão. Qual foi a consequência para Esaú? Versículo 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. A amargura entrou no seu coração, ao ponto de querer acabar com o próprio irmão. Mas ele não foi o único a colher as consequências. Os versículos 42 a 46, o texto diz o seguinte, acompanhe comigo. Quando contaram a Rebeca o que seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa de meu irmão Labão em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor de seu irmão. Quando seu irmão não estiver mais irado contra você e esquecer o que você lhe fez, mandarei buscá-lo, porque perderia eu vocês dois num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres dessa terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Quais são as consequências? Rebeca, que tanto lutou pelo seu filho preferido, nunca mais vai vê-lo nesta vida. Jacó, que tanto lutou para ter a bênção do pai, em breve ficará apenas com a roupa do corpo. Uma história pesada, não é mesmo? A Bíblia não esconde os pecados, os erros cometidos pelos servos de Deus. Essa história nos serve de alerta. Alertas porque pode ser que há famílias que estão vivendo exatamente assim. Não há diálogo, há divisões, mentiras, incredulidade. O que fazer? Não há fórmula mágica para ter um casamento feliz. Não há uma fórmula mágica para jamais errarmos. Afinal, nós somos pecadores. Mas é somente através da graça de Cristo que homens e mulheres podem construir uma relação sólida e duradoura. É somente a graça de Deus que transforma homens em bons maridos, capacitando-os para liderar o seu lar em amor. É somente a graça de Deus que capacita mulheres para serem sábias e edificarem os seus lares. Sem a graça, casamento algum resistiria aos desafios cotidianos.
Sem a graça não há renovo, não há perdão, não há recomeços. Que naturalmente a nossa tendência é olhar para o outro sempre com superioridade. Não é assim? Nós queremos sempre que o outro mude. Queremos sempre que o outro nos perdoe o outro nos perdoe os nossos erros, mas dificilmente nós queremos perdoar e mudar. A realidade que precisamos ser sinceros e admitir é que nós também não somos fáceis. Somos difíceis de lidar. Portanto, é somente pela graça de Deus que nos tornamos capazes de exercer amor e misericórdia com os nossos cônjuges, com os filhos. Mergulhe nessa graça. Outra coisa, se vocês desejam viver um casamento que glorifica a Deus, se você deseja encontrar respostas para o seu casamento, as respostas não estão longe de você. As respostas para o seu casamento estão contidas na palavra de Deus. Recorram àquele que criou o casamento. Ninguém pode lhe instruir melhor do que ele. Sei que, olhando para essa história, nós temos um exemplo negativo do que não fazermos, das decisões erradas. Mas nas Escrituras nós temos um modelo perfeito a ser seguido. Não há inspiração maior para o casamento do que Cristo Jesus. Somente por meio de Cristo é que podemos compreender o real sentido do casamento. Vocês lembram que Rebeca disse? Quando ela diz para Jacó mentir para o seu pai? Jacó, com medo, diz: mas e se meu pai descobrir, em vez de bênção, trarei maldição sobre mim? Rebeca diz: não, meu filho, que a maldição caia sobre mim. Ela não pode fazer isso. O único que pode, e recaiu a maldição, foi sobre Cristo. Sabe o que é isso? Cristo somente é o nosso modelo perfeito. Ele é aquele que restaura lares. Ele é aquele que dá sentido à existência e à vida. Somente olhando para o sacrifício dele na cruz, é que homens e mulheres podem encontrar motivação para sacrificarem-se uns pelos outros. Somente olhando para o amor de Cristo, o homem encontra forças para amar a sua esposa e entregar a própria vida por ela, se preciso for. Somente olhando para Cristo é que a mulher será a mulher virtuosa de Provérbios 31. Finalizando, meus queridos irmãos, o meu desejo é que vocês saiam daqui com a convicção de que vale sim a pena investir no casamento. Vale a pena reservar tempo para ouvir, perdoar, recomeçar, sonhar e caminhar juntos. Vale a pena colocar Cristo no centro da vida de vocês. Não existe casamento perfeito, mas existe um Deus perfeito que nos sustenta, que nos perdoa e nos ensina a amar. A pergunta que eu lhe faço nessa manhã é: o que você precisa reformar em seu casamento? Como está o diálogo? Em quais áreas vocês têm vivido divididos como casal? O que precisa ser mudado? No seu casamento você tem confiado em Deus? Ou tem tentado resolver tudo na força do braço, deixando de lado a oração e a dependência do Senhor? Aos solteiros que estão na espera do casamento, na procura, quais são os critérios que você utiliza para escolher o seu futuro esposo ou futura esposa? Cuidado. Não escolha quem irá passar o resto da vida com você, baseado somente em: ele é bonitinho. Fulano é bonitinha. Não, fulano tem futuro. A fulana faz faculdade X. Cuidado com os seus critérios. Pode ser uma armadilha contra você. Não seja dominado pelos seus sentidos, mas seja guiado pelo Espírito de Deus. Olhe para além da beleza. Olhe para além da estabilidade oferecida. Procure o caráter de Cristo no seu pretendente. Tenha certeza que a pessoa que você deseja se casar ama o Senhor Jesus acima de tudo. Antes de qualquer coisa.
Agora, esses critérios se aplicam a você? Prepare-se para o casamento. Busque piedade antes de procurar alguém para casar. Aos solteiros que estão cansados de esperar. Felizmente, alguns solteiros sofrem ao ver casamentos destruídos e se perguntam: vale a pena esperar em Deus? Tanta gente casada que sofre. Sim, vale. O texto nos ensina algo precioso. Sofrimento no casamento não é culpa do casamento. É culpa do pecado. Por isso, espere com sabedoria, não se desespere. Não aceite qualquer relacionamento por medo da solidão. Não troque uma devoção sincera a Cristo por um namoro que te afaste da fé. Melhor é estar solteiro no centro da vontade de Deus do que casado fora dela. Aqueles que não pretendem casar, que pretendem ficar solteiros, e isso não torna ninguém menos cristão, nada disso. E alguns se perguntam: como que eu posso ser solteiro e servir o reino de Deus? Paulo diz em 1 Coríntios 7 que o solteiro tem menos distrações e mais liberdade para servir. Portanto, invista em aconselhar os mais jovens, seja apoio para famílias, discipule alguém, seja um exemplo de maturidade espiritual. Assim, nós veremos o reino de Deus avançando, pessoas sendo conduzidas a Cristo e sendo transformadas por Ele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, pois Tu és o nosso Deus. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou. Obrigado pela Sua palavra. Aprendemos nessa manhã com uma família que são em muitas coisas exemplo, claro. Mas hoje nós vimos um exemplo negativo, algo que nós não devemos fazer. Que possamos aprender com os erros deles. Que em nosso lar não haja mentiras, enganos. Que tenha diálogo, que tenha oração, dependência no Senhor. É o que nós te pedimos. Que possamos viver casamentos que glorifiquem ao Seu nome. O Senhor não nos chamou para vivermos casamentos ruins, mas o Senhor nos chamou para viver para a glória do Seu nome. Por isso, Senhor, restaura, reforma corações, casamentos neste momento. Que vidas sejam transformadas pelo Senhor. Aquelas famílias que Cristo não é o centro, que possam colocar Cristo no centro. Que não vivam mais tentando resolver as coisas na força do seu braço, mas que vivam na dependência do Senhor. Aos solteiros que possam esperar no Senhor. Que possam se preparar para o casamento, buscando uma vida de piedade, de conhecer o Senhor. Aos que não desejam, não pretendem casar, que possam ser um exemplo de piedade, de maturidade. Que aconselhem os mais jovens. Que os instrua no caminho da verdade, para que nós vemos famílias sendo edificadas, estruturadas. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém.